Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e finalmente, depois de vocês me pedirem bastante, eu estou aqui com o iceberg das Lost Mídias, mídias perdidas da Rede Record. E olha, pra falar a verdade, é realmente muita coisa que está perdida, por isso mesmo, alguns pontos desse iceberg eu tive que resumir, senão ia ficar muita coisa. Mas antes de mais nada, eu gostaria de avisar vocês que, se esse iceberg ter um bom engajamento, assim como o do SBT teve, eu posso fazer uma parte 2. Então bora para esse iceberg! Capitão 7 é um super-herói brasileiro oriundo da Record, como série de TV, e posteriormente reformulado em gibi. Criado em 1954 por Rubem Biafora e tendo o ator mineiro Aires Campos como protagonista, ficou no ar até 1966. E a princípio era realizado ao vivo, e só depois de um certo tempo passou a ser gravado. Atualmente tudo o que temos relacionado a essa série são fotos, e não há nenhum episódio disponível, nem ao menos um trechinho, isso porque se perdeu por inteiro em um dos incêndios da emissora. Claro que aqui eu não citarei tudo, aliás, vocês que curtem dublagens perdidas, o canal do Lucas Nauta está lançando vídeos a respeito desse tema, então se você curte muito, dá uma passadinha lá depois, mas como toda boa emissora de televisão brasileira, já foram exibidas séries, desenhos e filmes que contêm dublagem perdida. Algumas são parcialmente encontradas e já outras a gente ainda não encontrou nenhum resquício na internet ou com VHS de colecionadores. Temos o clássico exemplo do anime Candy Candy, que além de exibido no SBT, foi exibido na Record e não existe nada dessa dublagem até então. Ou até mesmo a dublagem da Turma do Barulho, da série Super Vicky, Família Hogan, Minha Irmã é Demais ou Recruta Benjamin. Um caso curioso é que na década de 60 a Record exibiu o Pica-Pau dublado. Aliás, foi a primeira emissora no Brasil a exibir esse desenho dublado, em PTBR, isso porque, na verdade, ele foi primeiramente exibido lá na Tupi, mas sem dublagem. E a gente sabe que tem a dublagem do Oney, tem a dublagem do Garcia Júnior, mas também tem a dublagem do Luiz Manuel, que é uma dublagem praticamente sem registros. Cuidado com a gasolina e os pneus. Essa viagem é mesmo necessária? Claro que ela é necessária. Eu sou mal necessário. Ela tá mas bem parcialmente encontrada na internet. E caso você se lembre de mais alguma dublagem perdida, comente aqui embaixo. Eu dedico esse tópico apenas a novelas, séries e minisséries perdidas da Record. E não, eu não vou falar uma por uma, é muita coisa. Pode ser que alguns exemplos diferentes ou marcantes relacionados a novelas vão aparecer por aqui nesse iceberg, o que eu achar relevante falar aqui, mas nesse tópico eu já vou falar de uma maneira geral. E eu espero que vocês tenham entendido o recado. A produção e exibição de novelas na Record começou ainda na década de 50, com a novela A Muralha, que por sinal está perdida. Aliás, é bem difícil encontrar qualquer coisa relacionada a novelas da Record da década de 50 e 60, porque dizem que foi tudo perdido no incêndio. Além disso, muitas delas eram exibidas ao vivo e não eram gravadas em fitas. Quanto à década de 70, já conseguimos achar alguma coisa e outra, mas ainda assim muito do material está perdido. A partir de 1977, a emissora deu uma pausa na produção de novelas, voltando apenas no final dos anos 90. E aí sim, a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, nós já encontramos um acervo maior das novelas na internet. E um exemplo disso é a novela Marcas da Paixão, que está completa no YouTube. E por que eu falo isso? Eu falo porque dizem que até 1997 a Record não possuía uma política de arquivar a sua programação. Então eu acredito que as novelas anteriores a esse ano sejam bem mais difíceis de encontrar. Nós dependemos de colecionadores e restauradores caso haja algum resquício delas em vídeo. A gente não sabe exatamente o que a Record arquivou ou não relacionado a novelas, porém nós não temos acesso e a gente depende de uma reprise ou de alguém que tenha gravado todos os capítulos.
A Record continha uma vasta programação musical que marcou uma geração. O Festival de Música Popular Brasileira foi um concurso anual de canções originais inéditas criado em 1965, sendo realizado até 1969. O primeiro festival não foi realizado na Record, e sim na extinta TV Excelsior, acho que é assim que fala, e aí sim os demais festivais foram produzidos na Record. Dizem que a emissora mantém guardado algumas edições do Festival de Música Popular Brasileira, em especial a de 1967, cujo final está praticamente na íntegra e a gente encontra na internet, mas muito do material se perdeu com o tempo. A maioria dos registros de O Fino da Bossa e Jovem Guarda não existem mais, restando apenas alguns trechos deles. E das transmissões realizadas nas décadas de 70 e 80, restaram apenas trechos de apresentações musicais diversas. Segundo o site comemorativo dos 60 anos da Rede Record, na década de 60, trágicos incêndios destruíram estúdios e a central técnica da emissora, que na época ficavam no bairro do Aeroporto, em São Paulo. Continuando, em 66 e 68, incêndios de grandes proporções voltaram a destruir instalações e partes importantes do arquivo da casa. E no ano de 1969, a emissora passou por mais 2 incêndios, primeiro no Teatro Record e depois no Teatro Paramount. Já no site da Câmara Legislativa, eu encontrei essa seguinte informação. Foram 5 incêndios naquela década, referindo-se aí à década de 60. No dia 2 de julho de 1967, um incêndio destruiu as instalações da emissora em São Paulo. Dos arquivos perdidos daquela época, destaca-se o grande sucesso da audiência que foi ao ar, O Fino da Bossa. Mas aí eu achei mais informações no blog Matheus Miller, 1999, e de acordo com seu blog, a Record foi uma das que mais se preocuparam em preservar os arquivos, mesmo com diversos incêndios que sofreu na trajetória. Existem muitas cenas das décadas de 50, 60 e 70, como cenas da inauguração da emissora em 53, que estão salvas. Muitos registros em videotape ainda existem, mesmo com os incêndios e a reutilização de fitas. Isso segundo esse blog. Mas sim, podemos dizer que muitas coisas da Record se tornaram lost medias devido aos incêndios. A Record também perdeu muitas imagens devido à limpeza e reutilização de fitas, além de incêndios e a deterioração das fitas. A emissora detém poucos registros de produções como a novela As Pupilas do Senhor Reitor, com a Hebe Camargo, o troféu Roquete Pinto, do show do dia 7, e de programas como Perdidos na Noite, porque sim, até o Faustão teve a sua fase na Record, Especial Sertanejo e Clube dos Esportistas. Além disso, como eu já mencionei antes, até 97, a Record não possuía uma política de arquivar a sua programação. E desde então, pelo menos 600 fitas de vídeo que antes se acreditavam estar perdidas foram recuperadas com a ajuda do Instituto Ressoar. O Agente G era uma série educativa de humor exibido de segunda a sexta, que conseguiu marcar uma geração e abrir caminho para a produção de programas para crianças na emissora. Ao longo dos anos, o programa sofreu algumas alterações e também contava com vários desenhos na grade. Aliás, além de desenhos, era também exibido o mundo de Bigman. Aliás, Gerson, o nosso Agente G, chegou a ir aos Estados Unidos gravar nos cenários do Bigman, com a presença do próprio, sim, isso mesmo, do Bigman vivido pelo ator Paul Zalum, num dos crossovers internacionais mais legais da TV aberta do Brasil. O encontro dessas duas figuras foi exibido pela Record em 11 de outubro de 96. Infelizmente eu não encontrei nada sobre esse encontro de titãs. Caso você conheça algum registro disso, comente aqui embaixo, mas quanto ao programa em si, digamos que ele esteja bem parcialmente encontrado, embora tenha até mesmo ganhado um LP com as músicas temas do programa. Família Trapo foi um programa humorístico da televisão brasileira da década de 60, criado por Jô Soares e Carlos Alberto de Nóbrega, e também dirigido por Manuel Carlos e Newton Travesso. Seu enredo desenvolvia-se em torno da vida do personagem Carlos Bronco, interpretado por Ronald Golias. O programa foi líder de audiência no horário durante 3 anos consecutivos, porém se tornou uma grande lost media brasileira. Há apenas 3 episódios da sitcom Família Trapo que sobreviveram ao longo dos anos, sendo que ao todo a série possui 208 episódios. Assim, a série completa é uma grande lost media.
Não tem como se esquecer dos programas da Mari e da Eliana nessa emissora. Ao todo, da Eliana, segundo a Wikipédia, foram 1.567 episódios gravados, isso contando com os 3 diferentes programas dela na Record. E sim, teve o 4º programa, que era o Eliana no Parque, mas eu não encontrei o número certo de episódios, ou seja, foi muita coisa. Quanto a Mari, eu também não encontrei nenhuma fonte que fale certinho quantos episódios foram gravados, mas o que sabemos é que foi exibido de abril de 96 a fevereiro de 97. E falando de uma maneira geral sobre todos eles, se trata de uma mídia parcialmente encontrada. Existem vários trechos na internet disponíveis, mas como eu já mencionei para vocês a respeito da Record só começar a se preocupar em arquivar as coisas a partir de 97, talvez tudo que foi gravado antes desse ano seja mais difícil de encontrar, ao menos que tenha algum colecionador que tenha gravado os programas. Sim, só por isso mesmo eu adicionei aqui nossa querida novela mais acompanhada do Brasil, a Dona Xepa. Quem assiste Dona Xepa aí? Quem assiste Dona Xepa aí? Agora que eu vou pegar no breu. Quem assiste? A novela Dona Xepa, segundo informações, tem um total de 91 capítulos. E ela foi reexibida de julho a novembro de 2015, em 75 capítulos. Ela também foi reprisada na Rede Família, em 85 capítulos. Mas e quanto à exibição dos 91 capítulos? Digamos que no YouTube a novela esteja parcialmente perdida, curiosamente alguns episódios da novela foram deletados, tanto no YouTube como no Dailymotion. Eu encontrei um site onde dá para comprar o DVD, mas não de uma maneira oficial, então não dá para saber da veracidade, além de que não sabemos se é a versão com 91 episódios ou as reprises. Então aqui nós temos um caso bem curioso. A gente depende ou da Record exibir os 91 episódios, ou de ir na fé e comprar um desses DVDs e ver se realmente tem os 91 episódios disponíveis. Tira esse negócio de Dona Xepa aqui debaixo de mim. Metamorfoses é uma novela produzida pela Casa Blanca e exibida pela Record entre março e agosto de 2004, com 122 capítulos. Podemos dizer que a novela passou por várias polêmicas e uma delas era o fato de que Arlete Ciareta usou um pseudônimo para assumir o roteiro da novela. Mas aqui mais precisamente vamos focar nas Lost Medias e não nas polêmicas. Combinado? A telenovela foi a primeira captada totalmente em alta definição e para a produção de cada capítulo, a emissora investiu R$120 mil na utilização de tecnologias e gravações externas. Mas o tiro foi pela culatra. Com média de 4 pontos, terminou com 20 capítulos a menos que o planejado, e principalmente por causa da audiência insatisfatória. A Record nunca mais disponibilizou a versão original, e quanto a essa nós temos apenas alguns trechos e alguns episódios disponíveis na internet, porém a distribuição internacional da novela é feita pela produtora americana VIP 2000 TV, numa versão editada com 88 capítulos. A aquisição dos direitos foi realizada em 2008, fruto de uma parceria com a Casa Blanca, e a trama recebeu os títulos Metamorfoses e New Face. Em julho de 2010, a novela estreou na Venezuela através do canal Televen, e entre junho e setembro de 2012, a versão internacional Presta Atenção, a internacional com 88 episódios e não a original de 122. Esteve disponibilizada na plataforma de streaming Netflix, com remasterização internacional de imagem. Todas essas exibições posteriores foram as exibições com 88 episódios. Mas e quanto à versão original de 122 episódios? Essa ou se perdeu ou está arquivada com a Casa Blanca, e eu acredito mais na segunda opção. Ao longo das décadas, a Record teve inúmeras vinhetas, mas sim, existem várias que estão perdidas ou parcialmente encontradas. E aqui eu vou dar uns exemplos bem interessantes que eu li no subreddit de Lost Medias brasileiras, mas se você souber de mais algum, pode comentar aqui também. Primeiramente, encontraram uma vinheta, só que só encontraram um trecho de 1 segundo dela, e isso sem o áudio, e nela é possível ver o logo da emissora, que precede o famoso logo do arco-íris que estreou em 82. E também falam do encerramento da programação da Record em 82. Boa parte dessa vinheta foi recuperada com áudio e imagem, mas infelizmente dizem que está incompleta.
Muita gente nem faz ideia, mas sim, os Trapalhões, ou melhor, os Insociáveis, já estiveram na Record. Os Insociáveis foi um programa humorístico que mudou-se para a Record, onde foi exibido de 71 até 74, e era protagonizado pelo Didi, pelo Dedé e pelo Mussum. O programa tinha 2 horas de duração e as participações de Vanusa e Roberto Guilherme. Além disso, o programa tinha um formato similar ao primeiro humorístico, Os Adoráveis Trapalhões, que ia ao ar na TV Excelsior no final dos anos 60. Nós encontramos alguns trechos do programa na internet, embora não seja muita coisa, mas ainda assim é uma mídia bem parcialmente encontrada. E dizem que nem a Record tem todos os registros dessa época. Vila Esperança foi um seriado infantil exibido pela Record entre agosto de 98 a abril de 99, sempre às 5 da tarde, e com episódios diários de 1 hora. Era algo bem parecido com a fórmula do Agente G, e teve cerca de 264 episódios gravados. Não há nenhum episódio completo na net, a não ser alguns trechinhos, mas pode estar tudo arquivado com a Record. Existem muitos projetos da emissora que simplesmente foram cancelados. Muitos já tinham até mesmo um roteiro pronto, mas preferiram não continuar com a ideia por vários fatores. Não dá para citar tudo em um vídeo só, mas eu citaria um exemplo recente para vocês. A série juvenil Todas as Garotas em Mim, também conhecida como Tajem, foi cancelada. Prevista inicialmente para ter 2 temporadas no ano que vem, a trama de Stephanie Ribeiro, que era uma ideia original de Cristiane Cardoso, teve os roteiros que estavam avançados jogados fora. Então, querendo ou não, seria um tipo de mídia perdida também. Aqui eu vou resumir muito bem, mas para quem quer ir mais além, existe um vídeo da TV Formosa explicando bem melhor que eu sobre a Record do Silvio Santos. Sim, isso realmente aconteceu. Silvio iniciou a carreira na TV Paulista, que depois virou a Rede Globo. Porém, com o passar do tempo, o apresentador decidiu ter a sua própria emissora, por ter perdido espaço dentro da Globo. Em 76, Silvio descobriu que a Record estava com muitas dívidas e sem programação. Assim, ele convenceu a Associação de Fazendeiros a vender para ele 40% da Record. E após ter 40% da emissora, Silvio conseguiu os outros 10%. E assim começou a administrar a Rede Record, mas não sozinho, porque tinha o Paulo Machado. Só que no final a emissora mesmo assim continuava em crise, devido também à ascensão da Globo, e por mais que a programação do Silvio desse um up na Record, não era ainda o suficiente. Então lá em 1989, a Record foi vendida para o Edir Macedo. E há muita coisa dessa época que está perdida, outras encontramos trechos na internet, e se você se lembra de algo bacana também pode comentar aqui embaixo, mas aqui eu resumi muito bem para vocês. Desenho Mania foi um programa infantil apresentado por Juliana Pantalena e transmitido na Record nas manhãs de sábado e domingo entre 98 e 2004. Exibia desenhos como Sailor Moon, A Vaca e o Frango e Rambo, só que a estreia da Juliana Pantalena como apresentadora aconteceu realmente em 2003. Juliana também aumentou a sua participação no programa durante esse período, ficando cerca de 1 hora na tela. Ela começou a ter cada vez mais espaço, além da participação de crianças que ajudavam no programa e até um cachorro chamado Juca, que entrou para animar a atração. O programa também começou a ganhar novos quadros e havia planejamentos para aumentar o tempo de exibição. Só que em 2004, o programa só foi exibido até março, isso por causa da saída de Juliana do programa, que não renovou com a Record. Desde então, ele foi apresentado vez ou outra para tapar buraco da emissora, até que finalmente foi extinto do canal paulista. Porém, quanto a essa fase da Juliana como apresentadora e tudo mais, eu não encontrei nada na internet. Note a Note foi um programa de variedades exibido pela Record entre 91 e 2005, e o programa estreou em 5 de março de 91 com a apresentação da atriz Jussara Freire. Já em janeiro de 93, Ana Maria Braga assumiu o programa, que passou por uma completa reformulação, passando a apostar fortemente em culinária como o primeiro plano. O que circula na internet é que a Record perdeu por completo a primeira fase do programa, e aliás, até 97 não dá para ter certeza se tudo está realmente arquivado. E aproveitando o gancho, existia um outro programa de TV com a Ana, que era o programa Ana Maria Braga, que era um talk show apresentado pela mesma entre abril de 96 a março de 99. Quanto a essa fase não há muitas informações, mas encontramos alguns vídeos desse programa na internet. Em 10 de abril de 66,
estreou o programa da Hebe Camargo na TV Record. A atração marcava a entrada da apresentadora para o time da emissora. Existem alguns trechos disponíveis na internet, porém dizem que boa parte se perdeu com o tempo devido à reutilização de fitas, incêndios e deterioração. Roleta Russa foi um game show exibido pela Record durante o segundo semestre de 2003. E era apresentado pelo jornalista esportivo Milton Neves. Exibido às quintas-feiras, ele durou 1 ano na emissora, e o participante que errasse a resposta de alguma pergunta acionava uma alavanca que selecionaria um dos outros jogadores ou a si mesmo. A pessoa selecionada pela alavanca cairia num buraco de 2 metros de altura, sendo automaticamente eliminada. Encontrei alguns episódios completos na internet, podemos dizer que para nós está parcialmente encontrado, mas pode ser que a Record tenha boa parte desse programa arquivado, uma vez que é de 2003. Em 1954, a empresa de sorvetes Kibon propôs para a Record a criação de um programa de auditório voltado ao público infantil, que era até então inexistente no Brasil. Assim, em abril de 55, estreava a Grande Gincana Kibon, que foi o primeiro programa de auditório infantil brasileiro exibido semanalmente aos domingos e trazendo competições, brincadeiras e concurso de calouros para as crianças. Aliás, o programa teve 16 anos de exibição, saindo do ar em maio de 71. Infelizmente, o programa está tudo perdido, restando apenas algumas fotos como lembranças. Existe um programa bem pouco lembrado e oculto da Record, chamado Questão de Opinião. E sim, eu preciso deixar claro antes que o programa Questão de Opinião, apresentado por Liliane Ventura, ia ao ar de segunda a sexta-feira, da meio-dia às 2 da tarde na Rádio Record. Mas além disso, existia o programa na TV. E sobre esse programa, se você souber alguma informação a mais, comente aqui, pois até onde eu sei, a apresentadora era a Nani Venâncio, e depois foi apresentado pelo Ney Gonçalves, e segundo uma grade de programação de 2001, o programa ia ao ar a 1 da tarde e 5 minutos. Turma do Gueto é um seriado brasileiro produzido pela Casablanca e exibido pela Record. Ele foi escrito por Netinho de Paula e Laura Malin. A série mostrava a realidade nas comunidades de São Paulo e inclusive o Pelé chegou a participar do trailer do seriado. Em 2008 foi lançado um box com 2 DVDs da série, mas tem algumas coisas bem estranhas nesse lançamento. Primeiramente, foram lançados apenas 7 episódios. No box, vinha escrito que se tratava da primeira temporada, mas na verdade os episódios eram da segunda temporada, além de que cortaram as cenas do personagem Professor Ricardo do 7º episódio, provavelmente por problemas de direitos de imagem do Netinho de Paula. Outra desconfiança é que só lançaram até o episódio 7 porque nos 6 primeiros o Netinho não aparecia. E como a partir do episódio 7 em diante o professor Ricardo voltou a ter um peso grande na série, não teria como cortar as cenas dele sem deixar a série cheia de buracos. Então aqui nós temos um caso bem estranho de Lost Media, que é uma mídia parcialmente encontrada na internet, uma mídia que foi parcialmente lançada em DVD, mas ainda assim nós dependemos da Record ou dos produtores da série para assisti-la completa. Louca Família é um sitcom brasileiro produzido e exibido pela Record entre maio de 2009 a dezembro de 2010. Em 2 temporadas. Originalmente foi um especial de fim de ano da emissora, exibido em 2007, tendo o segundo episódio piloto em 2008, quando foi aprovado como série fixa para a grade de programação de 2009. Os especiais ganharam edição em DVD, já os episódios estão parcialmente encontrados na internet e provavelmente arquivados na emissora. A Turma do 7 foi um programa de TV de grande sucesso, direcionado ao público infantil, produzido e veiculado pela Record na década de 60. E não há nenhum resquício a não ser fotos do programa. Antes do SBT, Ratinho teve sua fase na Record, que também foi marcada por inúmeras polêmicas. Muitas nós encontramos na internet através de gravações de VHS, mas ainda assim há muita coisa perdida dessa fase. E acontecia de tudo nesse programa, assim como também acontecia no do SBT, né? Tudo para ganhar a audiência das pessoas, independente da veracidade dos casos ou do aproveitamento em cima de acontecimentos ruins. Mas bem, aqui eu vou citar 2 casos bem tensos.
Bom, a primeira história foi de uma mulher que perdeu um braço devido a um ataque de um cachorro que teria sido atiçado pela própria sogra. E se aproveitando da dor alheia, o ratinho conseguiu 32 pontos de audiência contra 13 da Globo. O segundo caso é até difícil de ler aqui, mas resumindo, foi um caso de uma mulher que sofreu maus tratos severos do marido. A coisa foi tão triste que ela perdeu a sua visão e as orelhas, e tudo da pior forma possível. Bom, eu não encontrei vídeos sobre esses acontecimentos e é melhor nem encontrar, mas é para mostrar para vocês que realmente acontecia de tudo e muita coisa tem na internet, muita coisa que hoje em dia a gente percebe que era falso e já outras continuam bem perdidas. Acampamento Legal é uma série de televisão brasileira produzida pela Casa de Vídeo e exibida na Record entre agosto de 2001 a abril de 2002, em 180 episódios. A Record lançou a revista Acampamento Legal, no qual trazia informações sobre a história, entrevista com o elenco, além de uma ficha de inscrição, no qual as crianças poderiam concorrer a uma participação especial na trama, sendo que uma criança por semana era sorteada. Também houve controvérsias contra o pagamento dos atores da novela, e sim, a Record, mesmo não sendo responsável por isso, decidiu pagar os salários atrasados por conta própria. Porém, rompeu o vínculo com as produtoras e o projeto acabou cancelado. A série está bem parcialmente encontrada na internet e eu quero saber se mais alguém aqui se lembrava e assistia Acampamento Legal. Vocês se lembram do Chiquinho da Eliana, né? Edilson Oliveira se tornou conhecido por interpretar o personagem Chiquinho nos programas da Eliana, só que ele também ficou conhecido como o Ed Banana, que era o personagem que ele encarnava no programa de mesmo nome na Record. Esse programa teve a estreia em 2000 e o Ed Banana era inspirado no protagonista do filme O Máscara, só que a atração foi encerrada 2 anos depois. Lembrando que a primeira versão do Ed Banana durou apenas 6 meses na TV, só que na metade de 2002 o programa teve uma reestreia, mas também não durou muito, se encerrando no mesmo ano. Eu não encontrei muitas informações desse programa, mas até onde eu sei, Ratinho Show foi um programa dominical apresentado pelo Ratinho na Record. Na atração, ele recebia calouros, mostrava fatos inusitados e exibia quadros de humor, com o elenco do Pânico. Sim, o do Pânico na TV. Só que na época ele só tinha um programa na rádio Jovem Pan. A gente não encontra quase nada na internet, é algo bem parcialmente encontrado, porém muitas pessoas comentam sobre uma lost media bem inusitada que aconteceu em uma das gravações, que foi quando um chimpanzé, eu não consigo ler isso sem rir, foi quando um chimpanzé que estava no auditório atacou os jurados do programa. Aliás, esse episódio foi comentado no podcast do Igor Guimarães com Bola e o Carioca. E eu fico aqui imaginando essa cena, como é que aconteceu e como é que o pessoal reagiu na hora. Será que um dia veremos isso na íntegra? O programa Pulmão Júnior foi um programa de televisão brasileiro, sendo o primeiro programa infantil. E só um adendo aqui, o primeiro programa de auditório infantil foi o Gincana Que Bom, mas o primeiro programa infantil mesmo, sem ser de auditório, foi o Pullman Júnior. Com estreia em 27 de setembro de 56, junto com a inauguração da emissora, o programa teve 16 anos de exibição, mas em 78 ele ganhou uma nova fase, que foi de janeiro a dezembro do mesmo ano, só que na Gazeta. Quanto à primeira fase, ela está perdida, mas a de 78 nós temos um vídeo na internet. E uma curiosidade é que o programa foi o primeiro da televisão a exibir desenhos animados. E isso graças a uma parceria fechada com a Marvel. Em 95, a Record estava em busca de uma apresentadora para comandar uma atração infantil. Assim, Mariane, que havia tido o programa Tudo por Brinquedo cancelado na Gazeta, foi contratada para apresentar o Tarde Criança. Estreou no dia 25 de setembro de 95 e foi ao ar até 96. E ele está bem parcialmente encontrado na internet. Sim, o Almari Júnior já teve uma rápida passagem na Record, tão rápida que quase ninguém se lembra. Foi de novembro de 2001 até setembro de 2002. Mas antes disso, lá na década de 80, ele também teve uma outra passagem pela Record. Isso porque ele era colunista do programa Flash, que ia ao ar na TV Gazeta. Só que 6 meses depois, esse programa foi transferido para a Record e no ano seguinte para a Bandeirantes. Ou seja, ele teve sim uma fase lá nos anos 80 nessa emissora. Só que exatamente quanto essa fase da Record dos anos 80 é uma grande lost media, eu não encontrei nada. Já mais recente eu encontrei a abertura.
Sim, até mesmo Gilberto Barros teve a sua fase na emissora. Gilberto foi então convidado pela Rede Record para um novo desafio, que era o programa Disque Record, que era um programa jornalístico onde o Gilberto lidava com problemas diários da população de São Paulo e região. Ao mesmo tempo, o apresentador também comandou o programa Cidade Alerta lá no final dos anos 90. E dessa fase, nós temos vários trechos no YouTube. Só que o Ratinho deixou a Record e começou o seu programa lá no SBT. E assim eles alteraram o nome de Ratinho Livre para Leão Livre. E você encontra sim trechos desse programa na internet, mas não é muita coisa. Porém, a vida na Record não tinha acabado para o Leão. Quarta Total foi um programa de auditório brasileiro apresentado por Gilberto Barros, que entrou no ar pela Record em junho de 99 até meados de 2002. E era aquela coisa, o programa mesclava jogos, apresentações de artistas, entrevistas e quadros externos. E para finalizar, Domingo Show foi um game show brasileiro da Record que ficou entre março de 2000 a maio de 2002, que também era apresentado pelo Gilberto. E tudo isso, pelo menos para nós, é algo bem parcialmente encontrado, embora possa estar salvo com a Record também. Em 96, a Record elevou seus índices de audiência, chegando a conquistar o terceiro lugar entre as redes. E um dos destaques desse ano era o programa Quem Sabe Sábado, que era comandado por Renato Barbosa. E, particularmente, eu não encontrei muitas informações a respeito, porém eu encontrei alguns videozinhos na internet, ou seja, é algo parcialmente encontrado. Sim, a Record já teve uma apresentadora, ou melhor, a sua versão da Xuxa. E as informações a seguir são do blog Leonel Line. Andréa Fabiana ficou conhecida como Tati Bitati na década de 90, quando estreou um programa com esse nome na Record. Segundo Andréa, o Tati Bitati estreou em fevereiro de 92 e ficou no ar por 3 anos. E com o encerramento do Tati Bitati, Tati estreou outro programa, que era o Tati Show, que tinha plateia e recebia convidados. No entanto, o Tati Show não durou muito tempo. Quanto ao Tati Bitati, eu só encontrei essa chamada do programa, e do Tati Show eu encontrei esse trecho aqui. É bem pouca coisa mesmo, mas talvez a emissora tenha algo salvo, ou mais alguém que coleciona VHS também tenha, mas é algo ainda bem parcialmente encontrado. É-Show foi um programa de televisão de variedades e auditório apresentado por Adriane Galisteu e exibido na Record. Sua exibição foi de outubro de 2000 a outubro de 2004. E sim, eu sei que eu não falarei exatamente de todos os programas da Record nesse iceberg, por isso mesmo eu adicionei esse programa aqui, pois vários conteúdos dele em específico foram proibidos de ir ao ar pela própria Record. E a gente sabe que a Record é do Edir Macedo, né? E isso já explica muita coisa. E explica também o motivo de várias matérias desse programa terem sido barradas. A última aparição da vovó Mafalda na TV foi no programa Desenhos da Vovó, apresentado na Rede Record entre 97 e 98. E sim, o programa foi encerrado devido ao falecimento de Valentino Guzzo, que dava vida à personagem. Eu não encontrei nenhum registro dessa época dele na Record, porém, se você tiver algum registro dele, comente aqui embaixo. Ok, a gente sabe que Fala Que Eu Te Escuto não é uma produção própria da Record, mas por ser exibida nessa emissora, eu resolvi colocar aqui. E esse tópico eu me refiro mais precisamente aos famosos trotes para o Fala Que Eu Te Escuto. Programa esse que existe desde 98, produzido pela Igreja Universal e apresentado ao vivo no início da madrugada de domingo. E nele, temas da atualidade são debatidos por bispos e pastores. A atração conta com a participação de telespectadores por telefone e atualmente também por chamadas de vídeo. E por se tratar de um programa ao vivo onde você pode participar, é claro que terão pessoas dispostas a fazer uma zoeira aqui e ali. Tem o clássico trote do Mewtwo. Eu não chego em lugar nenhum, pastor. E agora eu tô aqui na frente do Mewtwo. Você tá me vendo? A linha caiu, né? Tem aquele em que uma pessoa nua aparece atrás do vídeo de maneira proposital e outro em que tiveram a audácia de exibir um filme mais 18 no meio da chamada de vídeo. Enfim, são muitos e dizem que alguns se tornaram Lost Medias, e aqui eu peço a ajuda de vocês.
Eu não sei quanto à veracidade de todos os trotes e matérias apresentadas nesse programa, alguns eu só li relatos, mas caso você já tenha presenciado algum ou saiba de algum que realmente aconteceu, mas não encontramos na internet, comente aqui embaixo. O programa do Bozo foi retransmitido em São Paulo até 81 pela TV Record. Na época, Silvio Santos era dono das duas emissoras, sendo que a Record ainda não era uma rede, e sim uma emissora própria da rede de emissoras independentes. E isso aconteceu até a inauguração do SBT. Porém, eu não encontrei nada relacionado à exibição na Record, apenas no SBT, mas se você tiver mais informações sobre isso, pode comentar aqui também. Chacrinha foi um comunicador de rádio e televisão do Brasil, um apresentador de programas de auditório de grande sucesso das décadas de 50 a 80. Mas para quem não sabe, sim, em 74 ele teve uma breve passagem pela Record, retornando em seguida para a Tupi. E quanto à sua fase na Record, eu também não encontrei nada. Pintando o Set foi um programa infantil apresentado pela ex-paquita Andréa Veiga, que teve estreia em novembro de 88, sendo exibido até 89. A apresentadora decidiu deixar a Rede Globo, onde atuava como auxiliar de palco no show da Xuxa, para ter o seu próprio programa na Record. Porém, o Pintando o Set ficou pouco tempo no ar, pois Andréa voltou para a Globo, mas dessa vez para atuar em novelas. E quanto a esse programa, ele está bem parcialmente encontrado. A Casa Mágica foi um programa infantil exibido na Record entre 90 e 91. Inicialmente veiculado nas tardes da emissora, o programa conseguiu um significativo sucesso e uma considerável repercussão, e teve como apresentadores os integrantes do grupo Polegar. Porém, um ano depois, o programa teve o seu fim, sendo sucedido pelo Atim e Companhia. E aproveitando o gancho, Atim e Companhia foi um programa infantil apresentado, criado e idealizado pelo palhaço Atim, que é o Eduardo dos Reis, e sozinho porque na época ele estava brigado com o Espirro. O programa durou um ano na emissora e o mais bacana é que podemos dizer que o programa está parcialmente encontrado graças ao próprio Atim. Isso porque ele disponibilizou no YouTube trechos do programa de seu acervo pessoal. O Show 713 foi um programa de televisão que durou de 58 até 62, sendo o primeiro programa na televisão transmitido direto entre Rio de Janeiro e São Paulo pela Record TV e TV Rio, que formavam na época as emissoras unidas. O programa consistia em apresentações de cantores, notícias, variedades, informações importantes e etc. E o mais engraçado é que era exibido com metade da tela dedicada à emissora carioca e a outra metade à emissora paulista. E não, eu não encontrei nenhum resquício dele na internet, nem ao menos uma foto. O ataque hacker à Record TV foi revelado no dia 8 de outubro de 2022, quando o programa Fala Brasil foi tirado do ar. Aliás, esse foi o maior ataque hacker contra uma emissora de televisão no mundo. A emissora ficou sem acesso ao seu acervo de programação, Ibope, e-mails, internet e intranet. A Record, no entanto, conseguiu copiar os dados do arquivo e recuperar o acesso aos e-mails e à internet. Além disso, o sistema central da Record TV em São Paulo sofreu um cyberataque, onde os hackers roubaram todo o acervo de reportagens pré-gravadas e quadros dos programas de auditório da emissora. E, segundo as informações do site Tecmundo, o ataque foi realizado pelo ransomware Black Cat. Os profissionais do Domingo Espetacular precisaram correr para recuperar o que foi perdido no ataque. Os conteúdos que ainda não tinham sido mandados para o servidor interno, ou que estavam salvos em cards externos, foram recuperados e reeditados para serem exibidos. Ou seja, parte do trabalho que estava pronto foi perdido e precisou ser refeito. E por conta do ataque, vários programas da emissora foram afetados. Por exemplo, tinham programas que iam passar tal reportagem, mas não conseguiram, então tiveram que fazer algo às pressas, ou colocar alguma reprise, tiveram que adaptar algumas pautas, e é claro que a Record foi criticada por não ter backup da programação. E agora eis o recado, se nem o vídeo do iceberg de Lost Mídias brasileiras contém todas as Lost Mídias brasileiras de fato, porque eu conseguiria juntar todas as Lost Mídias da Record em um vídeo só. Então faz o seguinte,
Se você lembra de mais alguma mídia perdida, de mais alguma coisa, é só comentar de boas aqui, sem grosseria nenhuma, porque como eu já mencionei, eu posso fazer um segundo vídeo depois. Ainda mais se tiver muito material não mencionado nesse vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Eu agradeço a todos que ficaram aqui até o final. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!